Tudo bem com você, companheiro de leitura? Hoje é quinta-feira, dia de mais um bloco de capítulos do segundo volume de A Menina que Não Sabia Ler, de John Harding. Vou começar a leitura, o vídeo de hoje, pedindo desculpas, porque eu tô rouca, quase afônica, então pode ser que a gravação não fique tão boa. Já peço desculpas por isso. Mas, em contrapartida, como sempre, agradeço a todos vocês, a cada um de vocês que vem acompanhar a leitura, a cada um de vocês que está se inscrevendo no canal ou que apenas acompanha as leituras. Por favor, deixa o like no vídeo, compartilha, deixa um comentário. E sim, eu quero ler o seu comentário. Eu quero saber o que você está achando da leitura, positivo ou negativo. Então, por favor, coloque alguma coisa aí pra mim, escreve alguma coisa aí pra mim. Pode ser só alguma coisa, não tem problema. Para quem quer acompanhar as leituras diariamente, eu posto trechos dessas leituras completas, desses blocos inteiros do YouTube, eu posto no aplicativo Quai. O link do meu perfil está na descrição do vídeo. Então, se você já tem o aplicativo, acesse o link e ele vai te direcionar para o meu perfil. E se você não tem o aplicativo ainda, é só clicar e baixar o aplicativo, se inscrever, se cadastrar e começar a faturar algumas moedinhas, algumas coins, ok? Quai Golds. Bom, sem mais, vamos falar do livro. Vocês estão acompanhando, eu quero saber o que vocês acharam de como terminou a leitura da semana passada. O John Shepherd chegou ao hospital psiquiátrico, teve o primeiro contato com o Dr. Morgan e com algumas enfermeiras, conheceu algumas das internas, se não todas, e teve algumas impressões. E o que mais chamou a atenção dele foram os métodos que ele considera deficitários, talvez, antiquados. Vamos ver como que vai se dar a partir de agora o trabalho dele no hospital e como vai ficar o relacionamento dele com o Dr. Morgan, o médico oficial, né, o chefe da psiquiatria. Bom, vamos lá. Mais uma vez, desculpem pela voz. Tô cuidando, mas tá rouquinha dessa vez. Capítulo 3. Com um suspiro de alívio, fechei a porta e respirei várias vezes em busca de ar. Só então reparei que estava prendendo a respiração havia muito tempo. Coloquei a mão no rosto e percebi que minha testa estava fria e úmida. O ferimento parecia latejar no ritmo do meu coração sobrecarregado. Passaram-se vários minutos até que eu conseguisse me recompor e colocar a vela na escrivaninha. Apesar de minhas mãos ainda estarem tremendo, levei mais alguns minutos para ter certeza de que não iria me machucar ao mexer com a faca. Tirei-a do bolso e tentei abrir a fechadura da valise. A faca era muito fina e a curva da ponta tornava-a ideal para a tarefa. A valise e a fechadura eram vagabundas. Bastaram algumas tentativas e consegui abri-la. Respirei fundo novamente para reunir coragem. E se o conteúdo da valise não fosse suficiente para as minhas necessidades básicas? E se não houvesse mais nenhuma camisa ou roupa de baixo? Era perfeitamente possível. Podiam estar em algum baú no vagão de bagagens. Abri a tampa e, para meu alívio, vi uma pilha de camisas perfeitamente dobradas,
roupa de baixo, meias, umas calças e uma bolsa com pasta de dentes, pente, um vidro de óleo para o cabelo, uma navalha, etc. Embaixo de tudo havia um livro. A capa muito gasta, a lombada meio torta. Lembrei-me do livro de Shakespeare que havia encontrado na biblioteca e que, por causa do medo, esquecera completamente. Senti certo prazer ao ver que teria algo para me distrair das minhas fantasias sombrias. Tirei o livro da valise e dei uma olhada no título impresso na lombada. Tratamento Moral, do reverendo Andrew Abrams. Contrariado, atirei-o na escrivaninha. Parecia uma dessas obras cristãs edificantes. Quanta sorte a minha! Era preferível ter encontrado a própria Bíblia. Pelo menos o texto é memorável e relata uma ou duas histórias divertidas, para não falar de alguns casos de adultério. Mas Deus me livre dos escritos religiosos hipócritas do nosso tempo, quando os homens deveriam ser mais inteligentes. Ainda assim, pude pelo menos perceber o tipo de tolo piedoso em que havia me transformado. Sem ter com que me distrair, comecei a arrumar as roupas no armário e a guardar os apetrechos de toilette na gaveta da cômoda. Coloquei a valise debaixo da cama, despi-me e vesti a camisola, que era exatamente o tipo de roupa grosseira que um carola usaria, mais parecida com um saco. Mas pouco depois isso já não tinha importância alguma, pois minha cabeça encontrou o travesseiro e caí num sono profundo. Não tive uma noite tranquila. Fui assombrado por uma sucessão de sonhos sombrios. Na maioria deles eu vagava por corredores mal iluminados, assustado com sombras das quais, sem nenhum aviso e com gritos que faziam meu sangue gelar, saíam mulheres que se atiravam contra mim, os rostos terrivelmente deformados, os olhos transformados pela loucura, os dentes expostos como presas de lobo, as bocas vermelhas como sangue salivando de fome, as unhas grandes arranhando meu rosto, arrancando meus olhos. Finalmente acordei desses pesadelos ouvindo o canto de pássaros. Frestas de luz penetravam no quarto pelas bordas da persiana e, apesar de normalmente não ter tempo para ele, agradeci a Deus por mais um dia amanhecer. Minha camisola e os lençóis estavam empapados de suor. Imaginei que devia ter sentido muito medo, mas depois fiquei preocupado com a possibilidade de o suor não ter nada a ver com os sonhos, e sim com o ferimento que havia sofrido no acidente. Talvez mais grave do que eu pensava, a ponto de causar muita febre. Ouvi passos no corredor, portas abrindo e fechando, o eco surdo de gritos distantes, todo o barulho de uma grande instituição preparando-se para começar um novo dia. Terrivelmente familiar nos últimos meses, mas de certa maneira diferente. Joguei os cobertores de lado e saí da cama. Não havia aquecimento e estava frio, apesar de não tão frio quanto o lugar de onde eu tinha acabado de sair. Tirei a camisola, peguei uma toalha e um sabonete e despejei água na bacia. Depois de me recuperar do choque da temperatura revigorante, lavei todo o corpo. Examinei o ferimento na testa e fiquei feliz ao ver que parecia menos lívido. Essa pequena melhora foi suficiente para despertar em mim um pouco de otimismo e me fazer acreditar que eu poderia sobreviver ali por algum tempo, que tudo ficaria bem.
Vesti roupas limpas e farejei as axilas do único paletó que possuía. O odor forte de suor pareceu-me repugnante. Abri o vidro de óleo para cabelo e senti o perfume. Jamais usaria aquilo na minha cabeça, mas consegui colocar um pouco no paletó e esfreguei. Imaginei que devia estar parecendo um cafetão francês, mas até isso era preferível a exalar suor antigo. Estava sem relógio. Tinha jogado fora o que havia encontrado no paletó, pois ficara danificado no acidente. Não tinha ideia da hora, mas me parecia haver barulho suficiente lá fora para deduzir que havia de sair do quarto. Desci as escadas e, ao encontrar a criada que havia me mostrado o quarto assim que cheguei, reparei que era muito bonita, com um pescoço longo e magro, elegante como de um cisne. Algo surpreendente em uma pessoa tão grosseira. Perguntei pelo Dr. Morgan e ela me indicou a sala de jantar. Ah, Shepard, disse ele ao me ver entrar. Venha abastecer seu organismo. Teremos mais um dia atarefado. O café da manhã mostrou-se uma refeição farta, com ovos, bacon, torradas, geleias, aveias e rim, além de um grande bule de café, do qual Morgan consumiu uma quantidade generosa. Suas pupilas foram se dilatando, os olhos ficando arregalados, e ele parecia cada vez mais animado. Apesar de ter comido muito bem no jantar, percebi que ainda estava faminto, o que creditei aos muitos meses de privação. E então me pus a comer o máximo que podia. A incerteza da minha carreira e, em especial, as experiências infelizes que vivera recentemente haviam me ensinado a jamais contar com a refeição seguinte e aproveitar cada oportunidade para encher o estômago, para me prevenir contra o dia terrível que poderia muito bem ser amanhã. Ao mesmo tempo, porém, não pude deixar de pensar na refeição miserável que as pobres infelizes ali confinadas haviam tido na noite anterior, e senti um pouco de compaixão por elas. Fiquei tão preocupado com isso que devo ter desviado a atenção do que Morgan estava dizendo, apesar de ele não ter percebido. Estimulado pela cafeína, ele continuou a falar animadamente, até que algo acendeu uma luz no meu cérebro. O mais testado e experimentado dos tratamentos modernos, a cadeira de contenção, utilizada com tanto sucesso no caso de George III. Só que este é um modelo bem modificado, moderno, que eu mesmo criei. Um pouco tempo depois você terá esquecido essas ideias tolas de tratamento moral, assim que vir a aplicação prática dos métodos atuais. Não adianta ficar remoendo o passado. Endireitei-me na cadeira. Desculpe, mas acho que não entendi. O que foi mesmo que o senhor disse? Disse que não adianta ficar remoendo o passado? Não, antes disso. Eu estava dizendo que você logo esquecerá suas ideias antiquadas de tratamento moral. Ele olhou para mim. O que é isso, homem? Ah, nada, disse eu, tentando parecer descontraído. Não tinha ouvido direito, só isso. Quer dizer que não vai discutir comigo. Vamos lá, defenda suas ideias para que eu possa derrubá-las. Balancei a cabeça. Não, não agora. Durante o café da manhã, murmurei. Não consigo pensar direito antes de despertar completamente. Então eu não era um tolo piedoso. O livro que havia encontrado na valise não era um tratado religioso. Estava relacionado com o tratamento de doentes mentais.
Se ao menos eu tivesse me dado ao trabalho de abri-lo na noite anterior. Agora teria de evitar tocar no assunto com Morgan até conseguir dar uma olhada no livro. Eu não poderia evitar discutir minhas ideias indefinidamente. Precisava descobrir quais eram exatamente essas ideias o mais rápido possível. Terminei o café da manhã em um ritmo capaz de provocar uma indigestão, pois Morgan havia começado bem antes, e depois de terminar ficou consultando o relógio e tamborilando na mesa, mostrando sem muita sutileza que eu devia me apressar. Eu não tinha a menor intenção de sair antes de estar com o estômago bem cheio, e enfiei na boca tudo o que havia no prato, engolindo tudo com a maior rapidez possível, quase sem dar trabalho aos meus dentes e sem qualquer preocupação com o sabor. Mal engolira o último pedaço de bacon e Morgan já estava em pé, relógio na mão, saindo na direção da porta. Limpei a boca com o guardanapo e empurrei a cadeira. Tomei um último gole de café e saí correndo atrás dele. Quando o alcancei, ele parou de repente e quase demos um encontrão. Ele ergueu a cabeça e aspirou o ar como um cão de caça. Está sentindo esse cheiro? Perguntou ele. Aspirei o ar e balancei a cabeça. Não, senhor. Ele deu de ombros. Engraçado. Podia jurar que senti cheiros de flores. Pétalas de rosas, se não estou enganado. Ele me examinou por um instante com um ar desconfiado, que retribuí com um olhar sem expressão. Ele sacudiu os ombros novamente, virou-se e saiu andando rapidamente. Aparentemente, eu havia exagerado no perfume. Fiquei imaginando o que meu novo chefe estaria pensando a meu respeito naquele momento. Apressei-me a segui-lo novamente, fazendo o possível para controlar o que ameaçava se transformar em um grande arroto. Passamos a manhã examinando várias pacientes difíceis. Em um dos quartos encontramos O'Reilly e outro atendente ao lado de uma mulher magra, pálida, de cabelos claros, sentada em um banco. Assim que encontramos, o nariz de Morgan já estava perscrutando o ar novamente, e mesmo protegido pelas axilas perfumadas, pude sentir um odor desagradável. Morgan tirou uma prancheta das mãos de O'Reilly e examinou as anotações rapidamente. Devolveu a prancheta sem fazer nenhum comentário e nem olhar para ela, e aproximou-se da mulher. Muito bem, Lizzie, então é verdade? Você andou brincando com os seus excrementos novamente. Ela olhou para ele com um sorriso lívido. Sim, senhor, e eu me diverti muito. Morgan virou-se para O'Reilly. Completamente impertinente. Sim, senhor, respondeu ela, impertinente. Foi muito difícil deixá-la limpa de novo. Ela não ajudou em nada. Morgan suspirou e olhou para a mulher com a tristeza fingida dos adultos ao lidar com uma criança malcriada. Muito bem, então não temos outra alternativa além da cadeira. Desta vez por mais tempo. Eu realmente pensei que não precisaríamos mais disso nesse caso. Mas acho que da última vez apressamos as coisas e não demos ao tratamento tempo suficiente para que funcionasse. Ao ouvir a palavra cadeira, a paciente empalideceu. Algo difícil de imaginar em um rosto tão pálido. Não, senhora, cadeira não, protestou ela enquanto as atendentes seguravam seus braços com firmeza, tirando-a do banco.
A mulher resistiu e tentou se libertar, mas as atendentes eram fortes e certamente mais bem alimentadas e conseguiram arrastá-la até uma porta lateral. Morgan adiantou-se para abrir a porta. Diante disso, a paciente se rendeu e tornou-se um peso morto, o que obrigou as atendentes a arrastá-la, mas a infeliz continuou a brigar, como se estivesse sendo conduzida ao cadafalso. Morgan seguiu-a fazendo sinal com a mão para que eu fizesse o mesmo. A sala estava vazia, exceto por uma cadeira de madeira pesada pregada no chão. Nos braços e pernas da cadeira havia tiras de couro e mais uma no espaldar alto e reto da cadeira. Ao ver a cadeira, a mulher voltou a lutar, mas as atendentes a empurraram com calma, apesar da feroz resistência. Amarraram suas mãos nos braços da cadeira. Depois, puseram-se a prender seus tornozelos, apesar dos chutes. Por fim, passaram a última tira de couro em torno do seu pescoço. Aquilo poderia estrangular a mulher, pensei. Durante toda a operação, a mulher gritou e mostrou resistência com a pouca força de que se dispunha. Eu realmente não gosto de ver uma mulher lutar. Não tenho nenhuma simpatia pela tortura. Se me deixarem aqui, vou me mijar inteira. Juro que vou, gritou a mulher. O'Reilly virou-se para Morgan, erguendo uma sobrancelha. Mordaça? Ele assentiu com a cabeça e ela tirou um pedaço de pano do bolso, evidentemente feito para isso. Assim que viu o pano, a mulher parou de gritar e fechou a boca com firmeza, virando os lábios para dentro. Estava visivelmente apavorada, revirando os olhos para cá e para lá, procurando desesperadamente uma saída, como um animal encurralado. A assistente de O'Reilly deu a volta e segurou a cabeça da mulher, para evitar que a infeliz sacudisse a cabeça, e com a outra mão apertou o nariz da pobre coitada. Logo ela foi obrigada a abrir a boca para respirar, e O'Reilly enfiou o pano entre seus dentes, enquanto a outra o amarrava atrás da cabeça da mulher. Depois disso, sem poder fazer nenhum movimento, a pobre infeliz resistiu de lutar e relaxou o corpo. Não restava dignidade alguma, e privada de qualquer possibilidade de resistência, ela cumpriu a ameaça, e a urina começou a pingar da cadeira, formando uma poça no piso. Atônito, fiquei horrorizado diante da cena, mas Morgan parecia completamente indiferente ao sofrimento alheio. Assim como O'Reilly e a outra atendente. Os três pareciam encarar aquilo com tanta naturalidade que não tive dúvidas de que devia ser algo rotineiro. Morgan voltou para a outra sala e trouxe a prancheta que O'Reilly lhe mostrara antes. Examinou-a mais uma vez antes de falar. Estou vendo que ela ficou apenas 3 horas da última vez. Isso mesmo, senhor, disse O'Reilly. Acho que dessa vez podemos tentar 6. Isso deve resolver o problema. A mulher arregalou os olhos aterrorizada. Era seu único meio de expressão. Morgan aproximou-se dela e falou com uma voz suave. Agora, Lizzie, é melhor você se acalmar, pois vai ficar aqui por um bom tempo. Quero que reflita sobre o comportamento intenso que a levou a essa situação e considere modificá-lo, para que nunca mais precise voltar.
Espero que depois disso você nunca mais volte a se sujar. Ele continuou parado ao seu lado, com um sorriso benevolente, como se estivesse lhe fazendo um grande favor e esperasse algum tipo de resposta. Mas era evidente que a infeliz não podia fazer outra coisa além de piscar. Então, com aquele seu jeito brusco de fazer as coisas, ele se virou para o Riley, atirou a prancheta em suas mãos e, sem dizer palavra, saiu da sala. Eu o alcancei no corredor. 6 horas? Sem poder se mexer é muito tempo. Arrisquei. Você acha? Ele parou e olhou para mim com uma expressão de surpresa. De alguma forma, homem, às vezes são necessárias 10 ou 12 horas. Parece tão duro. Não existe mesmo outra forma? Ele pareceu exasperado. Lá vamos nós de novo. Você e suas ideias antiquadas. Ideias, devo dizer, formuladas por pessoas bem intencionadas, porém mal informadas, sem qualquer base científica. Vamos lá, homem, vamos resolver isso agora. Por que não? Você não pode trabalhar aqui se pretende questionar tudo o que fazemos. Não entendi por que ficou tão nervoso. Sua ira parecia desproporcional, considerando-se o comentário que eu havia feito. Seu rosto ficou vermelho de indignação. As maçãs do rosto infladas como um sapo nervoso. Pensei que sua cabeça fosse explodir. Não sabia o que dizer. Não é como se eu tivesse um branco em cima do palco, pois não havia texto algum a ser decorado. Na verdade, eu não sabia sequer qual era o meu papel ali. Tentei improvisar, mas só consegui gaguejar. Aos poucos, a expressão de seu rosto ficou mais suave e ele recuperou a calma. Então, o gato comeu sua língua. Terei o maior prazer em enfrentá-lo neste ringue, senhor, mas gostaria de ter a oportunidade de refletir sobre o que vi aqui e elaborar minha resposta cuidadosamente antes de apresentá-la. Muito bem. Leve o tempo que considerar necessário. Isso não fará nenhuma diferença. Conversaremos amanhã. Respirei aliviado. Poderia ler o tratamento moral após o jantar e reunir os argumentos de que precisava para usar como munição. Mas enquanto seguia pelo corredor, comecei a pensar: por que discutir com ele? Por que deveria me preocupar com o tratamento dispensado àquelas loucas? Justamente eu, que até 24 horas antes ignorava completamente tudo aquilo. Por que me arriscar a agitar as águas desse porto seguro, considerando as possíveis consequências? Essas considerações, no entanto, não tinham importância alguma. Eu sabia que seguiria esse curso, mesmo que não tivesse lógica nenhuma. Que criatura estranha o ser humano, tão cheio de contradições. Jamais imaginei que encontraria esse tipo de compaixão em mim mesmo. Incomodava-me descobrir o que conhecia tão pouco. Ao nos aproximarmos de seu escritório, Morgan se desculpou, pois precisava ditar uma carta à sua secretária. Tive a sensação de que ele inventara essa desculpa porque ainda estava muito irritado comigo e precisava de um tempo para se recuperar e retomar a sua faceta mais cordial e familiar. Era evidente que ele queria manter tudo sob o seu controle. Eu lhe disse que teria até a biblioteca, já que não tinha ido na noite anterior. Era estranho como, em plena luz do dia, sem as sombras sinistras e cantos escuros,
O corredor que eu havia percorrido na noite anterior parecia extremamente comum. A biblioteca também havia perdido seu aspecto sinistro. Não havia nada de estranho no ar, nem mesmo um pouco do encantamento que se encontrara nos livros. Apenas o cheiro de mofo de um lugar abandonado. Examinei as prateleiras empoeiradas e encontrei alguns bons romances e vários livros de histórias de um dos meus autores favoritos, Edgar Allan Poe. Naquele momento, porém, decidi me conter, pois já havia horror suficiente naquele lugar. Preferi ficar com Shakespeare. Se algum dia me encontrasse em uma ilha deserta, só precisaria ter aquele livro, o único sem o qual não saberia o que fazer. Voltei para o escritório de Morgan levando o livro, mas esperei do lado de fora até ele aparecer. Ao sair, ele estendeu a mão e eu lhe entreguei o livro. Morgan leu o título na lombada antes de abri-lo e examinar o conteúdo. Depois, fechou o livro abruptamente, criando uma nuvem de pó e devolveu-o. Shakespeare, hein? Nunca consegui entender toda essa comoção. Bem, eu pensei, não é de surpreender. Alguém que amasse o bardo não seria capaz de mostrar tão pouca compaixão pelos outros. Assim, eu não tinha a menor intenção de discutir esse assunto com ele, pois não depois do último desentendimento. Sempre foi meu lema poupar energia para as batalhas que mereciam ser combatidas. E por isso limitei-me a sorrir, como se apreciasse a confissão de uma fraqueza venial de um ser superior. Morgan pareceu satisfeito com a minha reação e percebi que ele não gostava que o desafiassem. Essa era uma atitude típica daqueles que se sentem absolutamente seguros de tudo o que fazem. É como se a exposição de uma pequena rachadura no edifício de suas certezas pudesse compreender toda a construção. Morgan pegou o relógio. O barco está chegando e precisamos examinar as recém-chegadas. Elas serão levadas diretamente para a sala de exames. No caminho, passamos pela sala do dia e Morgan abriu a porta. Ao contrário do silêncio do dia anterior, havia muito barulho na sala. As internas não estavam sentadas comportadamente como na tarde do dia anterior, mas sim de joelhos, esfregando o piso da sala. Tinha sido muita ingenuidade da minha parte imaginar que o lugar era tão limpo graças às atendentes. As pacientes é que limpam a casa? Sim, elas realizam algumas tarefas, principalmente a limpeza na parte da manhã. Como exercício físico, elas ficam cansadas, tornando-se menos violentas e mais obedientes. À tarde, por causa do cansaço físico, estão mais propensas a sentarem em silêncio. Esse lugar não seria visível e, se além de tudo precisássemos pagar funcionários para fazer a limpeza. Ele voltou a andar, mas eu fiquei olhando para aquelas mulheres, imaginando o quanto aquele tipo de trabalho exaustivo, tendo comido tão pouco, quando notei que uma delas havia parado de esfregar, sentando-se no chão e estava olhando para mim. Era a jovem que dividira seu pão na noite anterior. Nossos olhares se cruzaram novamente e voltei a sentir o mesmo desconforto, mas decidi que desta vez eu devia quebrar o encanto. Seus lábios tremeram em uma sugestão de sorriso,
e não pude deixar de retribuir. Foi a primeira vez que me comuniquei com uma das lunáticas. Percebi que Morgan já estava quase do outro lado da sala e corri para alcançá-lo, mas aqueles olhos negros e a suspeita de um sorriso não saíram da minha cabeça durante todo o dia. Fim do capítulo 3. Capítulo 4. O barco diário havia trazido 3 novas internas, consideradas loucas por médicos do hospital da cidade. Uma delas era uma senhora idosa, o cabelo grisalho desgrenhado, que ficou sentada em uma cadeira, murmurando para si mesma e caçando pulgas imaginárias em suas roupas. Imaginária, pois haviam lhe dado banho e trocado suas roupas no hospital. Era o tipo de mulher que se via perambulando pelas ruas da cidade, pedindo esmolas e dormindo nas calçadas. Eu disse isso a Morgan. Sim, respondeu ele, mas isso não significa que não seja louca. Uma boa porcentagem, se não todas essas criaturas, jamais passariam em um teste de sanidade. A loucura é que as levou a essa situação lamentável. Mas o Estado não tem condições de tratar todas elas. Ele perguntou à mulher qual era seu nome, e ela respondeu Ana Banana, e desatou a rir. Uma risada horrorosa que revelou a falta de alguns dentes. A maioria dos que restavam eram tocos enegrecidos. Ela ficou olhando para nós por alguns instantes e depois retomou a caça às pulgas, com tamanha concentração que parecia não notar nossa presença. Morgan perguntou à atendente qual era a história da mulher. A atendente abriu uma pequena pasta. Vagabunda contumaz, conhecida da polícia. Vem dando mostras de perturbação mental há algum tempo e chegou a ponto de representar um perigo para as outras e para si mesma. Tentou tirar a bolsa de uma senhora e estava convencida de que lhe pertencia. A polícia considerou que não se tratava de um simples caso de roubo, pois a própria mulher achava que estava pegando de volta algo que era seu de direito. Um diagnóstico de demência senil, disse Morgan, examinando as anotações, com o qual concordo. E esta? A segunda mulher era muito nova. Devia ter uns 20 anos e estava em estado catatônico. Seus olhos fitavam o vazio e parecia vazia por dentro. Pode ter sufocado seu bebê, senhor, apesar de não haver confirmação, respondeu a atendente, passando-lhe as anotações. Morgan ficou lendo por alguns minutos, depois as passou para mim. Havia um relatório inconclusivo de um médico legista sobre a morte de um bebê. A mãe havia sido encontrada segurando o corpo do bebê que estava morto havia vários dias. Ela não falava nem respondia às perguntas que lhe faziam, pois por isso foi levada para o sanatório, para uma avaliação. Foi considerada insana e encaminhada para a ilha. Morgan aproximou-se dela. Mexeu a mão para cima e para baixo na altura de seus olhos. Nenhuma reação. Ela nem sequer piscou. Ele se virou para mim. Algumas patologias indicam que o cérebro parou de funcionar corretamente. É provável que ela tenha matado seu bebê sem perceber o que estava fazendo. Você concorda? Tentei penetrar naqueles olhos sem vida. Sim, eu respondi lentamente. Mas o senhor não acha que existe a possibilidade de o bebê ter morrido devido a algum acidente ou doença e que a mulher ficou nesse estado devido à dor da perda do seu bebê? Lá vem você de novo. O tom era de cansaço. Ele balançou a cabeça.
As pessoas não enlouquecem porque estão chateadas, homem. Todos ficamos chateados, mas poucos enlouquecem. A ciência mostra que a loucura tem uma causa patológica. Ocorre uma anomalia física no cérebro. Não há prova melhor do que esta mulher. Ela não demonstra os sinais característicos da dor. Não chora, não arranca os cabelos. Como você bem pode ver, ela não demonstra emoção alguma. Eu não sabia o que dizer. Não podia argumentar com sua ciência. Tinha apenas as evidências captadas por meu olhar e meu conhecimento da natureza humana. Pensei em Lady Macduff e seu delírio após o assassinato de seus filhos. Pensei em Ofélia com suas flores, impossível de ser alcançada após a morte do pai delas pelas mãos de seu amado. E lembrei também que a peça escocesa dá a entender que a rainha sonâmbula havia perdido um filho ou não podia ter filhos. Teria matado Duncan porque está louca ou fica louca devido à culpa por tê-lo matado. Não pude deixar de pensar que Shakespeare entendia mais daquilo do que nos torna humanos do que a ciência moderna do Dr. Morgan. Fiquei tentado a dizer isso. Contudo, lembrando do diagnóstico que eu mesma havia feito pouco antes em relação a seu caráter, decidi que seria mais inteligente ficar quieto. Eu não ganharia nada enfrentando-o diretamente. Ele não iria soltar a mulher. E, de qualquer forma, que importância tinha Écuba para mim? Passamos para a terceira mulher, que, ao contrário das outras, tinha uma expressão atenta, inteligente. Antes que a atendente pudesse dizer qualquer coisa, ela mesma falou. Fui trazida para cá por engano, doutor. Não há nada de errado com minha mente. Posso lhe garantir. Morgan virou-se para a atendente e ergueu as sobrancelhas, sussurrando para mim. Quase todas dizem isso. A atendente examinou as anotações. Ela provocou um tumulto no restaurante onde trabalhava como garçonete. Foi despedida por ter faltado 2 dias seguidos. Morgan pegou as anotações e examinou-as, erguendo as sobrancelhas. O tumulto foi considerável, pelo que vejo. Destruiu o lugar, atirou um prato pela janela, quebrou a louça, xingou o gerente, gritou com os clientes. Ele parou de ler e olhou para a mulher. Ela corou. Eu estava fora de mim, senhor. Minha filhinha. Ela tem apenas 2 anos, senhor. Estava doente. Doente, senhor. E eu estava preocupada demais com ela para poder trabalhar. Mandei um recado para explicar minha situação, mas eles não quiseram saber, senhor. Perdi o emprego e não consegui pagar a conta do médico. Morgan examinou de novo as anotações. Vejo que também atacou o médico. Suas palavras soaram com profunda gravidade, como se esse tivesse sido o pior de todos os seus crimes. A mulher abaixou a cabeça. Sim, senhor. Não sei o que deu em mim. Ele não aceitou minha promessa de que pagaria pelo remédio. Não queria dar nada para tratar a minha filha, senhor. Perdi o controle, mas minha filha melhorou. Está sob os cuidados de uma parente. E agora estou bem, senhor. Não sou maluca, não mesmo. Não gostamos de usar essa palavra, disse Morgan gentilmente. Você está mentalmente perturbada. A mulher começou a protestar, mas ele levantou a mão para que ficasse em silêncio. Não havia como não admirar sua autoridade natural, pois ela ficou quieta imediatamente. Era inteligente o bastante para saber que a discussão só reforçaria o diagnóstico contrário a ela. Está mentalmente perturbada. Não é algo que deva se envergonhar.
É uma doença física, como uma doença cardíaca ou diabetes. Existem centenas, talvez milhares de pessoas nesta grande cidade que enfrentam contratempos e dificuldades diariamente. Elas não saem destruindo restaurantes, não atacam médicos. Não foi exatamente um ataque, senhor. Dei um tapa na cara dele. Um único tapa, senhor. Elas não atacam médicos. O fato de ter feito essas coisas que as pessoas mentalmente saudáveis não fazem, por maior que seja a pressão que estejam sofrendo, indica que há algo errado no seu cérebro. Este é o melhor lugar para você. Mas, senhor, eu não posso ficar aqui. Preciso voltar para casa e cuidar da minha filha. Madame deve ficar aqui. A senhora foi internada. Acredite, este é o melhor lugar para a senhora neste momento. Aqui poderá receber o tratamento de que precisa. As lágrimas começaram a correr pelo rosto da mulher, que começou a contorcer as mãos. Mas, senhor, eu... Fique calma, vai dar tudo certo. Deve ser um grande choque vir parar num lugar como este, eu sei. Mas é sua chance de ficar boa de novo. Ele sorriu, devolvendo as anotações para a atendente. Certo, ao trabalho agora, disse, dirigindo-se para a porta. Quanto tempo vai demorar? Perguntei, esforçando-me como sempre para acompanhá-lo. Quanto tempo vai demorar o quê? Para essa mulher se recupere e volte para sua filha. Ela me pareceu perfeitamente sã e sensata. Ele parou e sorriu condescendente. Para você sim, pois não tem experiência prática. Aqui essa mulher não está sofrendo nenhuma pressão. Mas o que ocorreria se estivesse solta no mundo e acontecesse algo de errado em sua vida? Quantos restaurantes ela destruiria? Quantos médicos atacaria? Ou coisa pior? Eu fiquei em silêncio. Senti que ele ficaria irritado se eu discordasse novamente. Eu e você não teríamos esse tipo de reação. Pelo menos eu sei que não teria. Espero que você também não o tenha. Mas ela terá a mesma reação, porque tem uma doença patológica no cérebro, conduzindo suas ações. É uma coisa física e não algo que possa ser modificado pela gentileza. Consegue entender? Essa última pergunta foi meramente retórica, e ele continuou andando. Eu o segui. Não era difícil imaginá-lo destruindo coisas ou atacando alguém. E aí estava a grande ironia. Não conseguia evitar um sorriso ao ver que me imaginava uma pessoa tão pacífica. Aparências, aparências. Como é fácil julgar que é louco um homem são e que é são um louco. Que combinação a nossa, Morgan e eu. Os loucos tinham tomado conta do sanatório. Tive 1 hora só para mim antes do jantar. Apesar do chamado convidativo de Shakespeare na mesinha de cabeceira, decidi ler o tratamento moral. A introdução foi suficiente para que eu entendesse a hostilidade de Morgan. No passado, escreveu o reverendo Abrahams, um sistema cruel e desumano foi usado contra esses influentes diagnósticos com alguma doença mental. Eram tratados como animais e não como seres humanos dotados de alma. Eram prisioneiros espancados, submetidos a restrições físicas e toda espécie de indignidade. Perdiam seus direitos e eram trancafiados em instituições para toda a vida, sem direito a recurso. Na maioria dos casos, esse tratamento não tinha nenhum valor terapêutico. Em 20 anos de trabalho com doentes mentais, tratei-os de acordo com os meus princípios cristãos
E o resultado foi que a maioria teve os sintomas amenizados e assim pôde ocupar seus lugares na sociedade e levar uma vida útil e satisfatória. Aquilo estava tão em desacordo com a filosofia de Morgan que me absorveu completamente. Nos capítulos iniciais, Abrams, que se denominava um Quaker, explicava como era o dia a dia de seu hospital. Os pacientes eram tratados como seres humanos, mantinham-se ocupados com tarefas simples como jardinagem, costura, carpintaria e coisas do tipo, de acordo com suas habilidades e gostos. Nos momentos de lazer, eram encorajados a ler, fazer caminhadas pela propriedade, participar de jogos no interior do hospital e ao ar livre, o que incluía jogos de cartas, xadrez, croquet e tênis. Podiam assistir a palestras, peças de teatro e apresentações musicais. Usavam suas próprias roupas em vez de uniformes, e os funcionários dirigiam-se a eles com respeito. Raramente eram trancafiados, e apenas quando se acreditava que poderiam representar uma ameaça física para si mesmos ou para outros. Recebiam uma alimentação saudável e nutritiva, e, acima de tudo, as pessoas que cuidavam deles, que não eram médicos, mas pastores e enfermeiras treinadas, conversavam com eles regularmente e ouviam seus relatos e suas queixas. Nesse sistema, segundo Abrams, a grande maioria de seus pacientes geralmente se recuperava em questão de meses e ficava em condições de voltar para suas famílias. Ele acreditava firmemente que a maioria das doenças mentais não era um estado permanente, mas uma crise temporária provocada por algum infortúnio, que podia ser qualquer coisa, desde um caso de morte na família até um revés financeiro. Quando tratados com compaixão e gentileza, os pacientes se recuperavam e, com poucas exceções, voltavam a ser como antes. Tudo isso era apresentado com uma argumentação tão sensata, relatado com tanta naturalidade, com tantos exemplos de casos reais, que ao fechar o livro eu já estava praticamente convencido. Fim do capítulo 4. Muito bem. Agora eu quero colocar uma dúvida aí no ar em relação a algo que eu li, que nós lemos no começo do 4º capítulo. Aliás, no começo do 3º capítulo. O que será que aconteceu que o John Shepard precisou de uma faca para abrir a própria mala? E se aquele livro estava dentro da mala que era dele, por que o não conhecimento, a dúvida em relação ao que se tratava? Muito bem, acho que a gente vai ficar por aqui por hoje. Então, muito obrigada por me acompanhar. Vamos pensando aí no que está acontecendo. E na semana que vem a gente se encontra novamente. Obrigada, um beijo, fiquem com Deus, um ótimo final de semana e tchau.